Oi, tudo bem? Eu sou o Tico e hoje a gente vai analisar aquela batalha do começo do episódio 3 dos Sinais do Outro Lado. Eu sei que esse vídeo tá saindo um pouquinho atrasado, geralmente ele sai meio-dia, mas eu espero que vocês gostem e desculpe pelo atraso. Mas vamos lá, foi uma batalha bem legal, eu tenho algumas considerações bem interessantes pra colocar aqui pra vocês e eu tenho os números da batalha, então vamos falar deles também porque teve bastante coisa interessante. Eu vou começar com dois adendos, tá? O primeiro é sobre o ritual de amaldiçoar arma do Xande. O meu entendimento sempre foi que o ritual amaldiçoar arma, você pode aprender ele de um elemento, e depois que você aprende ele, você não pode aprender os outros, porque enfim, você já aprendeu ele uma vez. Mas como foi mostrado nesse episódio, eu estava errado. O Xande tem o amaldiçoar arma de sangue e de conhecimento. Então sim, na verdade já tinha sido dado meio que um spoiler na sessão anterior, né? O Cellbit foi mudar a miniatura do Xande, em vez de colocar de sangue, ele colocou de conhecimento e tirou rapidinho. Gerou esse desentendimento, né? Eu mesmo fiquei confuso, porque eu sempre achei que só podia aprender um amaldiçoar arma, mas na verdade não. Se você quiser, você pode aprender o amaldiçoar arma de todos os elementos, pelo jeito. E um outro ponto também que eu queria salientar é que algumas pessoas estavam dizendo naquele cálculo de HP e de sanidade que eu fiz, falando que eu não estava entendendo por que a Dara e o Guizo tinham um pouco mais de HP do que deveriam. Algumas pessoas argumentaram que eles poderiam ter 40% de Nex. Eu já estava falando que isso não era muito possível, justamente porque o Guizo em momento nenhum mostrou o Grimório que ele deveria ter com 40% de Nex, porque é o poder que você ganha sendo graduado. E aí, nessa sessão 3 foi confirmado que o Nex dele é 35 também. Durante a cena de combate, o Guizo foi fazer um ritual, o Cellbit perguntou qual era a DT e o próprio Guaxinim respondeu, a DT dele é 21. E se você fizer as contas, o ocultista com Nex 35 e 4 de presença tem exatamente 21 de DT. Então se ele fosse Nex 40, ele teria no mínimo 22 de DT. Então é isso, tirado esses dois pontos aí do caminho, então o Nex do Guizo é 35, eu acredito que o da Dara também seja, não sei o que rolou ali no HP deles, pode ter sido algum erro de cálculo na hora de montar a ficha, até porque os dois podem ter montado a ficha juntos, né? Agora vamos pro que interessa, vamos falar da batalha. A batalha foi bem legal, a gente teve ali um total de 233 de dano sofrido pelo monstro e 159 de dano causado. Obviamente as explosões que ele causou ali ajudaram a crescer esse dano, porque meio que deu dano praticamente em todo mundo, mas foi um dano bem legal e o combate em si foi bem bacana. Ele era um monstro difícil de lutar porque ele não era muito forte, mas ele era rápido e ele era difícil de enxergar. A sacada do Chico de usar a bomba de fumaça foi perfeita, era aquilo mesmo que ele precisava e justamente ajudou eles a combaterem ali, a enxergarem o bicho, também as máscaras de gás ali, enfim, a parte tática ali do Chico com os acessórios e dos jogadores estava ótima. O bicho era difícil de acertar, então eu acho que o Lírio, ele deu pouco dano e eu acho que ele não conseguiria dar muito mais dano, porque você precisava ser muito ágil para acertar ele e o Lírio é mais força bruta, mas o fato dele ter tentado agarrar o bicho ali, ter tentado jogar ele pra longe e depois ter percebido que isso não era uma boa ideia, faz parte do personagem. Ele também jogou bem dentro da lore, dentro do entendimento do personagem dele. Ele fez o que ele podia e ele fez muito bem, que foi justamente tancar o dano. Ele quase morreu e foi muito bacana ver que não só a Dara, que é a médica do time, mas tanto o Chico e também o Xande tem medicina treinado, então eles conseguem ajudar a tirar pessoas do estado morrendo. Obviamente quem vai regenerar a vida é a Dara, mas os outros também conseguem ajudar, então tanto que tecnicamente foi o Xande que tirou o Lírio de morrendo, né, ali junto com a Dara, obviamente, usando o kit dela e tal. Então ali eu acho que todos fizeram muito bem o seu papel. O Xande usou todos os acessórios dele, tudo que ele tinha para ajudar a enxergar o bicho e para tornar a batalha um pouco mais fácil. A Dara curou quem podia curar, ajudou a tirar uma pessoa de morrendo, que esse é o trabalho dela. O Guizo ajudou na defesa, ajudou no ataque, ele é o versátil, ele tava ali também. Aquele monte de Guizo que ele gerou ali foi interessante. Ele ficou ali mais na retranca, ficou até protegendo um pouco a Dara, o que até fez um pouco de sentido. E o Xande arregaçando nos rituais e dando muito dano, que é o que ele foi feito para fazer. Então ali num total, o Chico tomou 26 de dano de vida, tá ali dividido durante a batalha toda. A Dara tomou 25 também, porque ela tomou as explosões. O Guizo tomou 26 danos e causou 88 com os rituais dele, foi um dano bem legal. O Lírio tancou 68 pontos de dano, cara, ele tancou vida demais, o cara realmente é uma parede. Ele só conseguiu dar 8 pontos, né, de dano, justamente porque ele tava agarrando o bicho, tentando bater com a mão, bater com uma reta com a mão só, realmente estava bem complicado para ele. E o Xande conseguiu tomar só 14 de dano, ele conseguiu basicamente esquivar das duas explosões e ele deu incríveis 137 de dano. E nesse dano eu tô considerando o que eu não considerei na análise passada, tá? Eu já tô dobrando o dano de conhecimento, que nesse caso era o elemento opressor à energia, que era
o desse monstro. E aí, falando um pouco desse monstro, obviamente, eles descobriram que o monstro era de energia, né, pelos ataques, e também conseguiram ver que ele era mais rápido do que forte, o que ajudou um pouco também na tomada de decisão. A gente viu que ele tinha 3 ataques, então ele tinha o ataque com as mãos, ele tinha um ataque de ácido, tipo uma fumaça ácida, alguma coisa assim, e ele tinha um ataque de fogo, que foi revelado pra gente que era o ritual Chamas do Caos. E eu preciso dizer, eu avisei, eu expliquei, eu falei na minha análise passada que aquele líquido de isqueiro dentro da base, dentro da torre, ia ser usado pelo monstro, e ele foi. O monstro inclusive é inteligente, ele pegou um frasco, ele jogou e ele fez o frasco explodir, então eu tava certo. O monstro podia gerar fogo do nada, ele só precisava de algo inflamável. Ele fez isso com o gerador e ele fez isso com o fluido de isqueiro. Então se eles tivessem tirado o fluido de isqueiro dali, talvez eles tivessem tomado menos dano. O gerador eu esqueci também, eu esqueci de falar na minha análise, eles esqueceram lá, todo mundo esqueceu a porcaria do gerador ali. Mas de qualquer forma, mesmo que todo mundo tenha levado muito dano, principalmente o Lírio, todo mundo ajudou ali, ele conseguiu se reerguer, voltou, tá tudo bem. E eu tenho uma coisa pra dizer também sobre o ritual Chamas do Caos. Eu falei na análise passada que o Chamas do Caos ajudaria muito, tá? E eu vou explicar o porquê nesse, o que acontece. O Chamas do Caos, ele não serve só pra criar ou pra controlar o fogo, ele serve pra extinguir um fogo. Então tanto ele poderia ajudar nas explosões, dependendo da criatividade deles, quanto ele poderia ajudar ao próprio monstro não poder usar o ritual dele. E eu vou explicar o porquê. Porque o Chamas do Caos tem a duração de uma cena, e uma das ações que ele faz, uma das ações que esse ritual tem, é a ação chamada extinguir. Eu vou ler ela para vocês. O alvo é uma chama de tamanho grande ou menor que é apagada. Isso cria uma nuvem de fumaça que ocupa uma esfera de 3 metros de raio centrada onde estava a chama. O que isso significa? Que se o Giz ou o Xande tivessem esse ritual, eles poderiam de alguma forma tentar abafar a chama do monstro assim que ele soltasse ela, e isso se tornaria em fumaça, ou seja, deixaria o monstro mais fraco, porque ele ficaria mais visível ainda, mais difícil dele correr. Então, mais uma vez eu reforço, assim como eu falei no vídeo passado da semana passada, que se eles tivessem o Chamas do Caos, que eu acho que é um ritual extremamente forte, extremamente importante para você ter ali no seu repertório de ocultista, eles teriam se saído muito melhor do que eles foram. Talvez o Lírio nem tivesse entrado e morrendo. Mas como eu falei, num geral o combate foi bem bacana, foi tudo dentro do possível ali. O que eles tinham, eles usaram muito bem. Realmente o Chico e a Dara não conseguiram dar dano no monstro, até porque essa não é a ideia deles. A gente sabe que a partir de um certo Nex fica cada vez mais difícil os especialistas conseguirem acertar alguma coisa, conseguirem lidar com as criaturas. A gente sabe que os especialistas nesse sistema atual estão mais focados em investigação, em gadgets e em cura do que realmente em infligir dano. A parte de combate fica ali para combatentes e ocultistas, mas os dois fizeram o seu papel muito bem. Como eu falei, o Chico usou os acessórios e a Dara curou todo mundo do jeito que pôde. E é isso, essa foi a batalha contra o Fumo. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Deixa um comentário aqui para eu ler e comentar com vocês também, pra gente bater aquele papo. Vocês sabem que eu tô sempre aqui fazendo isso. E se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like e também de se inscrever no canal para não perder outros vídeos como esse, e também falando do universo do Ordem, do livro de regras e tudo mais. Beleza, meus amigos? Então, muito obrigado e olhos sempre abertos.